Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, o Santos que tem jogo decisivo hoje pela Copa Sul-Americana, jogo que vale 2,9 milhões de reais aos cofres santistas, além da vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Você vai saber o time que entrará em campo logo mais contra o Deportivo Táchira e também quero falar sobre mercado da bola. O Newcastle veio forte atrás do garoto Ângelo. Vou contar detalhes aqui das negociações, da sondagem do Newcastle para levar o Ângelo para a terra, além de falar do John e também falar do Jobson. É o Santos que pode perder atletas na janela de transferência do mês de julho. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hora de falar da UpEsportes.bet. Hoje tem jogo do Santos e, claro, tem apostas. Bola vai rolar 21 horas e 30 minutos na Copa Sul-Americana. Eu já fiz a minha aposta no Peixe, porque hoje dá Santos, hein? Hoje dá Santos sem sombra de dúvidas. E claro, na UpEsportes.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil, você pode garantir aquela renda extra. Mira a câmera do seu celular para o QR Code, canto esquerdo superior da tela, ou clica no link que eu fixado nos comentários, corre lá, você pode fazer apostas mínimas a partir de R$1 e garantir aquela renda extra que é sempre muito bem-vinda. UpEsportes.bet. Meus amigos varandeiros, daqui a pouquinho eu quero falar sobre o Ângelo. Antes, vamos falar sobre o jogo de logo mais, Santos e Deportivo Táchira. Mais de 15 mil ingressos vendidos para a partida contra o Táchira. A Vila vai receber mais uma vez um grande público. Grande público comparado à capacidade do estádio. Não vou falar que o estádio vai estar lotado, porque no último sábado o Santos também vendeu todos os ingressos e tivemos apenas 12 mil pessoas na Vila Belmiro. Então eu não vou usar mais o termo estádio lotado. Teremos um bom público na Vila Belmiro. Ingressos esgotados, pelo menos é essa a informação oficial do Santos Futebol Clube. Santos e Deportivo Táchira, 1-1 no jogo de ida em San Cristóbal, na Venezuela. O Santos precisa de uma vitória simples. Uma vitória por um gol de diferença coloca o Santos nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Olha, o Deportivo Táchira, pelo que vimos no jogo da Venezuela, é um time muito fraco tecnicamente. Agora, lembrando, né? O Santos tem perdido pontos no Campeonato Brasileiro para times também que tecnicamente não são tão qualificados assim. Vimos o Santos se atrapalhar contra o Goiás. O próprio RB Bragantino, que perdeu praticamente todos os jogos depois que empatou com o Santos também foi dominado na Vila Belmiro. Já vimos esse time do Santos sofrer para ganhar jogos da Copa do Brasil também, contra times fracos como o Fluminense do Piauí e o próprio Salgueiro. Então é preciso ter um pouco de cautela. É claro que o Santos hoje é melhor tecnicamente do que o Deportivo Táchira, mesmo tendo alguns desfalques, como o Michael, que não vai jogar como zagueiro. Michael deve ficar no banco de reservas, mas está fora inicialmente da partida. O Santos não terá Auro Júnior e Felipe Jonathan, ambos testaram positivo. Não sei se aqui é desfalque ou se é reforço, né? São dois jogadores duvidosíssimos tecnicamente, tanto o Auro Júnior como o Felipe Jonathan. E claro, o Santos vai contar também com o desfalque do Léo Batistão. Esse sim faz muita falta no comando de ataque, o atacante Léo Batistão. Em contrapartida, o Santos tem voltas importantes, né? O Santos contará hoje com o Rodrigo Fernandes, que não jogou a última partida. O Santos também terá no banco de reservas o Sandri e o John, que também não tinham viajado no último jogo. O próprio Eduardo Bauerman volta à zaga do Peixe. Então tem alguns reforços, assim como o Marcos Leonardo, que também não jogou a partida de ida contra o Deportivo Táchira. E uma grande surpresa, na lateral direita jogará Kaique Fernandes, é isto mesmo. O treinador Fabian Bustos vai testar o Kaique Fernandes como lateral direito. Olha, eu sempre fui muito perguntado sobre isso nas lives do Varanda. Marcão, o que você acha de o Kaique jogar como lateral direito ou como meio campista?
Olha, eu sempre fui muito cuidadoso ao falar do Kaique Fernandes, até pela idade do jogador. E sempre quando perguntado sobre isso, a minha opinião era a seguinte: eu entendo que o Kaique Fernandes primeiro precisa se provar como bom zagueiro. Eu ainda tenho sérias dúvidas se o Kaique Fernandes é tudo isso como zagueiro. Quando ele se firmar como zagueiro, aí eu acho que ele pode avançar um passo a mais e ser testado mais avançado como meio-campista ou como lateral direito. Bom, o Bustos vai tentar o Kaique Fernandes hoje como lateral direito. Tomara que dê certo. Eu entendo que o Kaique Fernandes dá mostras que é um jogador um pouco lento. Não vejo tanta dinâmica de jogo. E olha, vi pouquíssimas vezes o Kaique Fernandes, né, se atrever de forma mais ofensiva, né? O Kaique Fernandes tem um bom passe, mas normalmente ele joga ali no máximo até a linha do meio-campo, né? Não é um zagueiro que avança muito. Por exemplo, o Michael, quando o Michael está em campo, você vê o Michael chegando mais à frente do que o próprio Kaique, ou seja, a gente não viu o Kaique Fernandes tantas vezes chegando ali mais próximo da área, né? São raros os momentos que eu me lembro de ter visto o Kaique Fernandes chegando um pouco mais na área. E um lateral direito precisa ter essa qualidade. Então, eu prefiro aguardar um pouco mais para analisar o Kaique Fernandes como lateral direito. É um jogo tecnicamente não tão difícil, então é muito provável que o Kaique Fernandes possa se dar bem no jogo de hoje. Agora, para a sequência, eu prefiro esperar um pouco mais, né? Que o Kaique seja testado mais vezes por ali, para que a gente possa dar uma opinião mais precisa sobre ele. Para o jogo de hoje, eu acho que cairia bem, por exemplo, o Lucas Braga, que é um jogador que ataca mais. Não há necessidade de o Santos jogar com 3 zagueiros, né? Mesmo o Kaique jogando como lateral direito, ele é um zagueiro. Não é um jogador tão ofensivo assim. Então, para o jogo de hoje, eu entendo que o Bustos poderia ser um pouco mais ousado e colocar o Lucas Braga como lateral direito. Vamos às prováveis escalações de Santos e Deportivo Táchira. Tá na tela. O Santos deve ir a campo com João Paulo, Kaique, Luiz Felipe, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Anocelo e Bruno Oliveira, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Já o Táchira vai a campo com Varela, Camacho, Restrepo, Ariano e Marrufo, Flores, Garcês e Chacon, Hernandes, Cova e Uribe. Tá aí, portanto, o provável time do Deportivo Táchira. Deportivo Táchira, que é um time... Olha, que se o Santos não passar pelo Táchira, parem as máquinas. Aliás, eu tenho recebido algumas mensagens no WhatsApp, no Instagram do Varanda Futebol Debate, alguns torcedores comunicando que hoje haverá alguns protestos na Vila Belmiro contra o Edu Dracena e também contra a diretoria do Santos Futebol Clube, né? Algumas alas das torcidas do Santos Futebol Clube devem fazer protestos hoje com faixas no estádio contra o Edu Dracena e muitos pedindo inclusive a saída também do presidente Andrés Ueda e de membros do comitê gestor do Santos Futebol Clube. Vamos aguardar, a fase do Santos não é boa. Lembrando que se o Santos hoje não avançar, o Bustos muito possivelmente será desligado após a partida. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Ângelo. O garoto Ângelo recebeu uma grande sondagem do Newcastle. Existe uma diferença entre proposta e sondagem. A sondagem é aquela conversa que vira proposta. Não houve uma proposta formal em papel timbrado ao Santos Futebol Clube, mas o Newcastle, através de um dos representantes do clube inglês, veio ao Brasil e conversou com o Santos, oferecendo 20 milhões de euros pelo jogador Ângelo. O Santos, no primeiro momento, disse não. É um valor baixo comparado àquilo que o Santos pretende receber pelo garoto Ângelo, de apenas 17 anos de idade. É isto mesmo. Repito, as informações é que não houve uma proposta oficial em papel timbrado, mas sim, as negociações foram abertas entre Santos e Newcastle pelo jogador Ângelo. O Santos quer receber um valor superior a 35 milhões de euros para vender o Ângelo. Por que 35 milhões de euros? É o valor que o Santos tem estabelecido como prioridade de compra do Barcelona.
Agora, lembrando, se o Santos receber qualquer oferta em papel timbrado formal, o Santos precisa repassar essa oferta ao Barcelona. E o Barcelona pode ou não cobrir essa oferta. Por que o Santos não fez isso ainda? Porque não houve uma proposta formal em papel timbrado. Se o Newcastle formalizar essa proposta e o Santos aceitar, aí o Santos submete esta proposta para avaliação do Barcelona, que cobre ou não. Se cobrir, o Santos terá que vender o jogador ao Barcelona. Se não cobrir, o Santos pode seguir a negociação junto com o Newcastle. Então, a situação é essa. O Ângelo, neste momento, tem que ficar no Santos até dezembro, quando completa 18 anos. Isso é inevitável. Independente de ele ser negociado ou não, ele precisa ficar no Santos até completar 18 anos de idade. Se for vendido agora, o Santos terá que entregar o jogador Ângelo a partir de dezembro ao time que comprar o atacante do Peixe. Newcastle é um dos principais times hoje no mundo em termos de investimento, né? É um dos times milionários hoje do futebol e com toda certeza deve fazer uma nova proposta para o Ângelo, o Newcastle que já namora o Ângelo há pelo menos 3 meses, hein? Então, esta proposta de 20 milhões deve ser majorada. É muito provável que o Santos receba uma nova proposta, uma nova sondagem pelo garoto Ângelo. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Jobson. O Náutico voltou à cena para contratar o meio-campista Jobson e agora quer pagar 50% dos direitos. Dos direitos não, dos salários do jogador Jobson. É isso mesmo. A primeira proposta foi até certo ponto indecente. O Jobson iria para o Náutico não pagaria nada pelo jogador e nem os salários. O Santos rejeitou, fechou a porta do Náutico e agora surge uma nova proposta com o Náutico pagando 50% dos salários do meio-campista. É muito provável que a negociação avance e o Jobson jogue pelo Náutico no segundo semestre. Uma outra proposta recusada pelo Peixe foi para o goleiro John. O Estoril de Portugal fez uma proposta pelo John para que o John jogue por empréstimo no time português e caso o John vá bem na próxima temporada, o passe seria fixado e o Estoril exerceria a prioridade de compra. O Santos não aceita liberar o John sem receber nada de imediato. Portanto, neste momento, John seguirá na Vila Belmiro. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe para você ligadinho no canal. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Grande abraço!